A gente passa primeiro por Israel. 6 pessoas morreram e 21 ficaram feridas depois de um tiroteio em Jerusalém, um atentado. Dois jovens da região de Ramallah abriram fogo contra um ônibus e pedestres. 3 rabinos e um espanhol estão entre as vítimas do atentado terrorista. Netanyahu classificou o ataque como parte de uma guerra em várias frentes, e ele tem chamado, de fato, o que se iniciou depois do massacre de 7 de outubro do Hamas, de uma guerra em 7 frentes. O ministro da Defesa, Israel Katz, prometeu palavras dele, furacão de ataque sobre Gaza, exigindo reféns soltos, exigindo a soltura dos reféns então. O presidente Herzog também chamou o ato de uma barbárie absoluta. Governo e oposição ambos condenaram o ocorrido. Hamas e Jihad Islâmica, 2 grupos terroristas, elogiaram então o ataque. Enquanto isso, a gente tem o seguinte: Israel anunciou hoje que vai intensificar os bombardeios em Gaza como um último aviso ao Hamas para libertar todos os reféns e se render. A pressão segue uma proposta dos Estados Unidos, apresentada por Donald Trump, que sugeriu um cessar-fogo em troca da libertação imediata dos 48 reféns restantes. O Hamas afirmou que estuda os termos, mas insiste na retirada completa das tropas israelenses antes de qualquer acordo. Enquanto isso, também houve relatos por parte de moradores de Gaza de ataques aéreos pesados, de fato, na esteira disso. As forças de defesa de Israel também alegaram que foram bombardeados panfletos, instigando que as pessoas saíssem da cidade e fossem ao sul, porque de fato se intensificariam os ataques. A crise continua por enquanto sem trégua e a gente continua monitorando os fatos conforme isso tudo vem com tensão antes da Assembleia Geral da ONU, que vai se iniciar então, principalmente os discursos, devem se abrir então as falas de alto nível por volta do dia 23. A gente fica de olho para como a coisa se desdobra, e se você quiser entender mais sobre o que a Assembleia Geral da ONU tem a ver com isso, procura nos cortes aqui do canal. Os últimos cortes de Israel a gente foi bastante a fundo falando a respeito de uma corrida contra o relógio antes dessa Assembleia da ONU, tá? Agora, indo para o leste da Europa, a Rússia lançou no domingo o maior ataque aéreo desde o início da guerra sobre a Ucrânia, incendiando um prédio do governo no centro de Kiev e matando pelo menos 4 pessoas, entre elas um bebê. O ataque contou com mais de 800 drones e 13 mísseis lançados contra cidades ucranianas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou a ação como um crime deliberado e pediu mais sistemas de defesa aérea para os aliados do país. Estados Unidos e Europa também condenaram o ataque, mas ainda é discutido quais seriam as medidas de apoio. Isso acontece depois que a gente acompanhou aqui na semana passada, e você viu a notícia aqui no Epoch Times, uma série de 26 países se comprometeram a trabalhar com a Ucrânia para garantias de segurança. Veio até o anúncio por parte do governo francês que isso envolveria tropas europeias como uma força de segurança na Ucrânia depois da guerra. O Kremlin deu aí a seguinte reação: se houver uma força de paz com tropas europeias na Ucrânia depois da guerra, não vai ter fim na guerra. Donald Trump também afirmou que poderá avançar para uma nova fase de sanções contra Moscou no caldo disso. Rússia disse que nenhuma sanção seria suficiente para forçar a um recuo. Enquanto isso, a gente vê uma situação na qual, se por um momento se discutiu a possibilidade de paz depois que Putin foi para o Alasca e depois que os líderes europeus foram, cerca de 48 horas depois, para a Casa Branca, agora isso parece muito distante da realidade. Ainda assim, é possível uma segunda fase de sanções econômicas lideradas por Washington como reação a ver. E falando em Washington, Donald Trump, o presidente americano, defendeu na sexta-feira a operação do ICE, que prendeu 475 pessoas na fábrica da Hyundai na Geórgia. ICE, claro, organização sob o Departamento de Segurança Interna responsável por questão migratória. Então, 475 pessoas presas na fábrica da Hyundai na Geórgia. A maioria dos que foram detidos eram sul-coreanos que estavam ilegalmente nos Estados Unidos. Ainda teve o seguinte: foi afirmado que empresas estrangeiras devem respeitar as leis migratórias e treinar trabalhadores americanos. A Coreia do Sul negocia a repatriação dos cidadãos e deve enviar um avião para buscar eles. As obras desse megaprojeto foram suspensas. As autoridades americanas afirmam ainda que os trabalhadores violaram seus vistos e a investigação continua. Novas prisões podem ainda acontecer. A Hyundai prometeu revisar contratos com fornecedores e cooperar com as autoridades. Falando em Coreia do Sul, vamos lá para o leste da Ásia então. A Coreia do Sul e o Japão reforçaram hoje cooperação militar diante de ameaças nucleares da Coreia do Norte e da aproximação entre essa mesma Coreia do Norte e o Kremlin, a Rússia. Em Seul, capital da Coreia do Sul, os ministros da defesa dos dois países, Coreia do Sul e Japão, firmaram um compromisso com a desnuclearização da Península Coreana e anunciaram a ampliação de exercícios conjuntos com os Estados Unidos.
esse encontro aí também inclui planos de colaboração em tecnologias militares de ponta, incluindo aí inteligência artificial e sistemas não tripulados. Novas manobras trilaterais, então, Japão e Coreia do Sul, incluindo ainda os Estados Unidos, estão agendadas para acontecer ainda em setembro, em meio às tensões geopolíticas crescentes no leste da Ásia. Bom, já que a gente está em leste da Ásia, vamos para a questão da disputa estratégica Estados Unidos-China, coisa que a gente vai tratar a fundo ainda no programa de hoje. As autoridades americanas agora investigam um e-mail falso que usava o nome de um deputado republicano para espalhar um vírus digital, segundo foi noticiado pelo Wall Street Journal no domingo. O objetivo seria espionar negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Então, saía um e-mail, isso foi enviado em julho, saía um e-mail com um anexo junto que continha aí vírus. E isso foi atribuído, e o vírus, então, beneficiaria o regime chinês, permitiria espionagem. Isso foi atribuído a um grupo hacker ligado à inteligência chinesa que anteriormente já foi denunciado por outros serviços de inteligência chamado APT-41. A mensagem que vinha no e-mail pedia que empresas e órgãos do governo analisassem um projeto de lei, mas quando você abria o arquivo, que vinha então supostamente no nome do congressista republicano, o vírus era instalado. O FBI está acompanhando o caso e o deputado John Mulliner, que foi alvo de fraude, declarou que os Estados Unidos não se deixarão intimidar. Pincelando ainda a questão do Japão, se a gente falava mais cedo da questão com a Coreia, tem coisa importante acontecendo por ali. Na Terra do Sol Nascente, após 2 derrotas eleitorais, o premier japonês Shigeru Ishiba anunciou que está renunciando ao cargo. A decisão foi tomada um dia antes de uma possível convocação de uma eleição interna que funcionaria aí como uma espécie de voto de desconfiança. Com o partido dividido e sem maioria no parlamento, então, o Ishiba enfrentava forte pressão. Agora a saída abre caminho para novos nomes. Aí um dos que é ventilado é o ministro da Agricultura, Shinjiro Koizumi, e o secretário-chefe do gabinete de governo, Yoshimasa Hayashi. Agora a busca é por reorganização e definição pelo partido de Ishiba de um novo líder até outubro. Momento crítico para o Japão, que também é marcado tanto pela questão de desafio econômico, questão de tarifas com os Estados Unidos e tensão regional. Vamos para o Caribe, a gente traz atualizações então da crise Estados Unidos-Venezuela. A Venezuela vai enviar 25 mil soldados a regiões costeiras como uma nova ofensiva contra o narcotráfico, isso é o que diz o regime de Nicolás Maduro. Essa medida responde ao aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, depois daquele ataque recente que acabou com 11 pessoas neutralizadas em um barco venezuelano que, alega o governo americano, carregava drogas junto à facção criminosa Tren de Aragua, drogas que rumavam ao norte no Caribe para os Estados Unidos. Tropas venezuelanas devem reforçar áreas como Zulia, Falcón e Nueva Esparta e também Delta Amacuro. O Maduro rejeitou uma possível intervenção americana e disse que o país defenderia, nas palavras dele, sua soberania. Trump já negou antes buscar uma mudança de regime, é uma coisa que tem sido negada por oficiais americanos, mas é considerado que possa haver mais bombardeios contra alvos ligados a cartéis, muitos dos quais foram designados pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras, o que também abre uma flexibilização legal para que isso aconteça, o que pode levar ainda mais à tensão regional. Passando pela América do Sul ainda, a oposição peronista venceu as eleições legislativas na província de Buenos Aires. Pessoal, traduzindo, isso aqui é coisa importante, na Argentina de Milei, a esquerda, o Partido Justicialista, os peronistas venceram então eleições para o parlamento na província de Buenos Aires, aquela que não só concentra uma parte significativa da população do país, mas eleitoralmente e politicamente tem o maior peso. É uma derrota então no parlamento para o presidente Javier Milei. O governador Axel Kicillof, que é um centrista esquerdista, conquistou 46,8% dos votos contra 33,8% da sigla libertária de Milei, com mais de 80% das urnas apuradas. Isso também era já visto como uma coisa que poderia testar a popularidade de Milei e foi tido por alguns veículos argentinos como um alerta, então, e vem também em meio a denúncias de corrupção envolvendo a irmã de Milei e também tensão sobre cortes de gastos. Milei reconheceu o revés, mas o presidente argentino disse que iria manter a agenda econômica liberal. A gente tem as palavras aqui do Javier Milei. O curso não mudará, será redobrado. Ele disse então, conforme reafirmava um compromisso com equilíbrio fiscal, abertura econômica e combate à inflação. A gente aguarda para ver como a coisa se desdobra, enquanto Milei tem então também trazido a atenção do mundo quando a gente fala a respeito do experimento econômico argentino e dos indicadores que rapidamente experimentaram uma alteração. A gente aguarda para ver com as eleições
Se agora aconteceram as parlamentares, depois aí 2 anos para frente vão ter as próximas presidenciais que podem tirá-lo ou reconduzi-lo à presidência.